Graça e paz, Café com Deus Pai, dia 3 de outubro, e o tema de hoje é Ele nunca o abandonará. Eu vou ler para vocês Efésios 6,13, que diz: Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Como se sabe, um ferreiro, ao produzir uma espada, precisa golpeá-la com seu martelo diversas vezes e submeter a lâmina a altas temperaturas e depois resfriá-la rapidamente. Quanto mais esse processo ocorrer, melhor será a qualidade da lâmina. Trazendo para a nossa realidade, os processos que enfrentamos nos tornam mais fortes e preparados, e isso vale para todas as áreas de nossas vidas. Os processos trazem amadurecimento, crescimento, e isso nos torna mais preparados para alcançarmos aquilo que Deus sonha para nós. E justamente nos momentos em que enfrentamos esses processos, não podemos desanimar, mas sim correr em direção a Deus, porque podemos confiar nele em meio às dificuldades e aflições da vida. Muitos, ao enfrentar dificuldades, correm na direção oposta de Deus, mas o fato é que muitas vezes ele usa essas circunstâncias contrárias para nos aproximar dele. Jesus em nenhum momento nos prometeu uma vida fácil, sem lutas ou aflições. Pelo contrário, ele nos alertou e ensinou que haveriam aflições e nos avisou antecipadamente, não para que entremos em desespero ou venhamos a desanimar, mas para que estejamos preparados e armados o tempo todo para enfrentar todas as adversidades que virão. Quais lutas você tem enfrentado em sua vida? Eu já enfrentei maus diagnósticos de saúde, rupturas emocionais, perdas financeiras e até mesmo decepções com pessoas. Mas, em todos esses momentos, eu soube que tinha um pai e corri para ele e fui acolhido e reanimado para seguir adiante. Com você, não será diferente. As dificuldades virão, mas se você buscar em Deus, Ele é a solução. Aleluia! Glória a Deus! E a frase ao lado diz: você abre o seu coração para Deus e Ele abre novos caminhos. Leitura bíblica, Salmo 112, e a palavra-chave de hoje é processos. Amados, o devocional de hoje nos faz refletir da importância de mantermos os nossos olhos para o alto diante das adversidades. O autor nos convida a refletir sobre as dificuldades, os processos que enfrentamos nessa vida. Irmãos, o próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era necessário ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E isso é uma promessa de que a dificuldade ela vai existir na minha e na sua vida, mas que nós precisamos buscar a solução, a resposta, o conforto em Cristo Jesus. Aleluia! Irmãos, como é que Cristo vai se manifestar na sua vida se a sua vida for um mar de rosas? Me diga, se tudo lhe vai bem, se a sua conta bancária está cheia, se você não tem problemas, se você não tem dificuldades, como é que Deus vai poder se manifestar sendo Deus, o dono do impossível? Reflita sobre isso. É nesse momento, no momento em que mais precisamos, é que Deus se coloca à nossa disposição. Irmãos, ninguém gosta de passar pelo fogo, mas é justamente aí que Deus nos molda. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5, 3, 4:
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha só, o processo tem etapas e cada uma delas nos leva a um lugar mais alto no Senhor. Aleluia! Jesus não enganou ninguém quando ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Ele já avisou, o processo faz parte, não é sinal de derrota, mas é preparo. A fornalha, ela não veio para nos queimar, ela veio para nos purificar. E o deserto não é para nos matar, é para nos amadurecer. Aleluia, irmãos. Quando olhamos para a vida de José, nós vemos um processo doloroso. Foi vendido pelos irmãos, acusado injustamente, preso, mas tudo isso fazia parte do caminho até o trono. E Davi? Antes de ser rei, precisou enfrentar o processo do anonimato, da rejeição, da perseguição. O processo ele nunca é bonito, mas é sempre necessário. Então, não se desespere se hoje você está no fogo, no deserto ou na cova. O processo não veio para te destruir, mas para te forjar. Quem passa pelo processo de Deus sai mais maduro, mais forte e cheio de fé. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu quero convidá-los hoje, na nossa confissão de fé, a declarar a seguinte frase: eu abro o meu coração para Deus e Ele abrirá novos caminhos. Amém? Aleluia. Irmãos, creia. Deus Pai tem planos de nos fazer prosperar e não de causar danos. Amém? E eu quero convidá-los a deixar aqui o seu like, a compartilhar esse devocional. Vamos mostrar para o YouTube que esse é um assunto relevante e mais do que isso, vamos cumprir o chamado pelo qual fomos criados. O Senhor nos chamou para levar as boas novas. Seja luz na vida das pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra. E hoje eu quero aproveitar e perguntar para vocês sobre esse canal. Eu gostaria que você interagisse, que você deixasse aqui a sua sugestão, o que você gostaria de ver por aqui. Se o horário que eu posto às 4 horas da manhã tá bom, ou talvez fosse melhor mais tarde, enfim. Eu quero interagir, eu quero conhecer vocês, tá bom? Esse é o meu chamado, de trazer as boas novas. E em breve também eu vou estar fazendo a leitura de outros devocionais. Então, interaja aí comigo, vamos nos conhecer e fazer desse canal uma fonte de águas vivas. Amém? Um grande abraço para vocês, continuem abençoados e até amanhã, se Deus quiser.